Porque olha só, gente, o amadurecimento pessoal, né, é fundamental para o crescimento pessoal e profissional também. Esse é o nosso assunto agora dessa tarde aqui. Eu estou com o fundador da Bioliderança, né, Juliano Gazola, ele está aqui. E vamos lá interagir com a gente. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Juliano. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso Boa tarde, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Ainda mais esse assunto, né, que é o meu dia a dia. E é um assunto polêmico também, que não deixa de ser, né, que fala em amadurecimento. Quando se fala em amadurecer, às vezes as pessoas se assustam um pouquinho, mas eu queria fazer essa pergunta para você: quanto eu mais amadureço, eu menos adoeço também? Essa frase tem provocado bastante reflexão nas pessoas. Eu criei ela justamente pela fundação da bioliderança, né? O conteúdo, as raízes, a base sólida da bioliderança mexe com a questão do amadurecimento. A gente erra muito em achar que o amadurecimento do ser humano é só respeitar a cronologia. O tempo precisa passar para que eu possa estar maduro. Na verdade, Mauro, quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. É uma base... Por quê? Porque toda doença hoje ela é emocional, né? Com base na reprogramação biológica, na medicina germânica, nós entendemos que qualquer tecido, qualquer doença do nosso corpo, ele é emocional. E as emoções... Quanto mais você encara a realidade como de fato ela é, se eu tenho um casamento, por exemplo, e ele me causa muitas doenças, talvez 50%, talvez não, 50% daquela parte que te toca esteja esperando uma ação sua, né? Por exemplo, infecções urinárias estão totalmente ligadas a território invadido, não consigo marcar meu território. Ou seja, quanto mais eu enxergar o mundo real como de fato ele é, a tendência é que eu adoeça menos, não que eu não vá adoecer, porque essas expiações na vida, elas fazem parte, eu adoecer faz parte. Agora, por que não ficar menos tempo nessa doença ou em qualquer doença, né? E assim, Juliano, quais que são então esses pilares fundamentais para essa busca então do amadurecimento? Olha, interessante, eu sempre reforço que existem 3 pilares o qual a gente trabalha a bioliderança, para a gente afastar ficar cada dia mais forte nessa frase. Primeiro é o corpo, você entender por que você adoece, entender qual é a referência daquele sentimento com aquele órgão, o tecido que o seu corpo tem. O segundo pilar é o pilar da intelectualidade. Nós brasileiros, precisamos de fato avançar no desenvolvimento intelectual do ser humano, para que nós possamos conquistar de verdade a nossa liberdade. Quanto maior o desenvolvimento intelectual do indivíduo, mais ele interpreta a realidade como de fato é. Né? Se um casamento não vai bem, eu tenho a minha parte. Se eu não consigo performar melhor no meu trabalho por uma doença específica, uma enxaqueca frontal, talvez seja porque eu não confio muito na minha capacidade intelectual. E várias outras doenças. E o terceiro pilar que eu gosto demais de bater forte e investir bastante tempo nisso, é o pilar da espiritualidade. Nós devemos entender de fato quem é o Criador e quem somos nós como criatura. A partir do momento que você fortalece esses 3 pilares, Mauro, dificilmente a gente vai passar por imaturo nas situações, nas circunstâncias da vida, né? E o que pode atrapalhar, de repente, esse processo de amadurecimento? Que às vezes as pessoas acabam fazendo sem perceber. Esses dias nós tivemos um episódio específico nas redes sociais de um personagem espiritual de bastante impacto no mundo que teve um problema lá de comportamento. E eu comentei uma frase dita o seguinte, que enquanto nós colocarmos seres humanos num pedestal, coisas assim deverão acontecer, né? Eu colocar indivíduos num pedestal como minha referência ininterrupta de qualidade e perfeição, nós podemos ter aí um bloqueio para o desenvolvimento da minha maturidade. Quando eu terceirizo a minha vida para outra pessoa cuidar, eu tenho uma dificuldade de maturação. E outro detalhe importante, quando eu me vitimizo, né, e coloco a responsabilidade e culpa do mundo, né, a culpa da minha vida em todo mundo menos em mim, ou a responsabilidade, nem vamos trabalhar a culpa, porque a culpa, por exemplo, nas mulheres altera o ciclo menstrual. Mulheres que se sentem muito culpadas, o seu ciclo menstrual tem alteração. Desta forma, quando você pode prejudicar, é você terceirizando a sua vida de uma maneira aí que historicamente é muito comum. Nós viemos de um mundo muito patriarcal, né? Onde o macho toma conta de tudo e a fêmea fica em casa. E a evolução aconteceu, né? Então, eu colocar a minha vida
no comando de outra pessoa, é um prato cheio para a imaturidade. E agora falando em maturidade também, maturidade também é sobre ciclos, é isso? Passar esses ciclos? A gente sempre fala, né, na crise dos setênios, né, de 7 em 7 anos, né, que os psicólogos afirmam que de fato isso acontece, né? A vida é feita de ciclos, né? A vida é feita de pessoas que se vão, pessoas que nascem. A vida é feita de empregos que se conquistam. E eu sempre falo que não há uma demissão. Você permite que as pessoas sejam felizes em outro lugar. Essa é a forma como eu chamo a demissão. E tudo na vida são fases, né? A fase da conquista. Eu até brinco com os meus clientes que namoro e noivado foi feito para dar errado. O casamento já não. Então, se você tem lá vários testes na vida, diferentemente de como você chama, se ciclo ou fases, a maturidade, por exemplo, as fases de maturação, Mauro, são 12 camadas para você atingir um nível de maturidade, vamos dizer assim, perto da perfeição. Como Deus teve, Jesus Cristo teve a sua perfeição, tem a sua perfeição. Mas Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Napoleão Bonaparte, são pessoas que impactaram a humanidade também com a história que tiveram. Então, a maturidade tem sim as suas etapas. São 12 etapas que nós devemos cumprir. E assim, o fato de não reclamar tanto faz parte desse processo de amadurecimento? Olha, eu tenho um trecho bíblico muito famoso e que resume, né? Quem murmura demais, quem reclama demais, pode acontecer 2 coisas com a sua vida. A primeira coisa, você pode, como os hebreus ficaram, em vez de 4 anos no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Eles reclamavam tanto, queriam até voltar para o Egito ser escravo. Então você pode murmurar, você atrasa. Imagina você hoje aí que está assistindo a gente, atrasar 10 vezes mais os seus projetos por murmuração. Imagine você perder a sua liberdade por murmuração, por reclamar das coisas. E quanto mais eu reclamo, mais eu me coloco em algum buraco com posição de vítima, achando que alguém vai nos resgatar num cavalo branco, encilhado e torcendo para que o mundo da fantasia se apresente. Por isso que é bom ficar atento a alguns sinais aí também. Mas assim, já as pessoas maduras, Juliana, elas controlam melhor esses atos e essas emoções também? De fato, uma pessoa madura, ela entende, por exemplo, a perda de um ente querido. Por esses dias, uma pessoa muito próxima a mim teve alguém com uma enfermidade, um tumor, de certa forma ali, preocupante. E ele se abalou demais. E eu falei, não era ele que estava com o tumor. Eu falei assim, meu amigo, em que fase você quer estar? Você quer acolher alguém ou você quer ser acolhido? Você quer ajudar as pessoas que vão te procurar ou ser ajudado? E nesse exato momento ele se deu conta, puxa, verdade, Gazola, eu preciso ajudar agora quem mais precisa. Porque não sou eu que estou com o tumor, não sou eu que terei que enfrentar uma grande batalha, um deserto pela frente. E o fato também de você respeitar a opinião alheia também faz parte desse processo? Respeitar. Certamente, né? A liberdade, né? O livre-arbítrio. Você tem a decisão de ser ético e moral ao mesmo tempo para ser um sujeito íntegro. E quando você respeita diversas posições, de fato nós temos uma grande verdade máxima, né? Que Jesus Cristo resumiu. Ame a ti mesmo, ame aos outros como ama a ti mesmo, né? Respeitar a opinião, as preferências dos outros é um esforço. Talvez o maior esforço da humanidade é eu amar as pessoas que estão aqui no estúdio da mesma vontade que eu amo meus filhos. Então esse é o grande esforço que nós temos que fazer e de fato é um esforço grandioso. Mas por que não? Estamos vivos, estamos dispostos, temos saúde para dar o primeiro passo. Aquilo que eu falo, né? A gratidão, é o fato de você agradecer todos os dias do que ficar pedindo tanto, né? Se só você agradecer, vem também, né? O respeito e a gratidão. Perfeito. A boa fé só é fé também com obras. O fato de você também agradecer aquele ser humano que existe é um primeiro passo de uma obra, né? Então aí nós temos um caminho bom para discutir sobre maturidade. E assim, Juliano, como assumir as responsabilidades, né, que vem com esse processo de amadurecimento? Como lidar com isso? Porque a gente sabe que com o amadurecimento vem muitas responsabilidades também, né? Vem a responsabilidade, Mauro, mas vem o benefício, né? Como seria o adoecer menos, né? Imagina você que gasta horas e horas dentro de um ambiente para se curar, sendo que a cura está em você, na interpretação da sua vida.
os baques que a vida te apresenta. Lógico que a responsabilidade por um sujeito maduro, eu sempre falo para as pessoas, eu honrar o meu nome é gostoso, faz bem você falar isso, né? Estufar o peito e falar. Mas quando eu honro o meu nome, eu honro o nome dele. E aí eu tenho uma força muito maior. Então a responsabilidade, independente do mundo que se apresenta, é você fazer o que precisa ser feito. Não esperar, como eu falo para as pessoas, né? Hoje um avô, né? Para que servem os avós? Senão para fazerem tudo o que lhe é cabido quando eles não foram, na época que foram pais. Não fizeram para os filhos, eles vão fazer para os netos. E eu vejo agora. Muitos filhos ainda fazendo com que os avós cuidem dos netos. Terceirizem a educação dos seus filhos, dos netos, que são feitos ali para eles literalmente usarem toda a criatividade que por vezes não foi possível. Ou o tempo que não tiveram também de curtir os filhos. Perfeito. Né? E essa responsabilidade pela maturidade, ela é fator predominante para a gente poder, primeiro, ser forte primeiro e bom depois. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito em, quero ser bom em alguma coisa. Eu quero ser bom no esporte, na profissão, na empresa, e eu esqueço de ser forte. Aí na primeira demissão, o homem corre para o colo da sua esposa, deita em posição fetal e chora. Da mesma forma, a mulher também. Quando na verdade a gente tem que ser forte primeiro e depois procurar ser bom em alguma coisa. Isso é importante também, né? Mas de repente vocês ficarem em dúvida aí também, querem saber mais sobre como lidar com isso, nessa bio de liderança, tem o Insta ali do Juliano também, vocês podem interagir com ele, de repente vocês viram lá no Instagram algum assunto dele que vocês queiram ver aqui no programa também, vocês podem mandar essas sugestões pra gente, pode mandar no Insta da Núbia também, pra gente poder trazer ele novamente aqui no programa e a gente bater esse papo também. Juliano, gratidão, bom retorno aí e venha mais vezes passar as tardes aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre bom estar com vocês, a equipe que sempre me recebe muito bem. Obrigado.